Bom, então a Chico Lisboa tem o prazer de receber nesse Conversas na Chico a Liana Tim, artista plástica, poetisa, cantora, multimídia. O que mais, Liana? Tá bom. Tudo um pouco. Para falar para a gente um pouco também sobre a arte dela e qual a relação entre todas essas artes que tu exerce, Liana. Sim, sim, sim. Eu quero agradecer, Lísia, o convite, porque fiquei muito honrada por ser convidada pela minha associação, a nossa associação, porque realmente eu tenho assim uma ligação muito afetiva com a Chico Lisboa, e até era bom a gente relembrar assim uma trajetória minha pela Chico, que foi muito importante dentro da minha carreira de artista. Eu entrei para a Chico em 1979, no tempo em que a Chico estava totalmente desestabilizada, ela não acontecia, ela estava no esquecimento, e a Zoraida Betiol, logicamente, né, com a sua garra, começou a movimentar a área artística e tentamos e conseguimos colocar de novo, né, na vida dos artistas a nossa associação, que hoje tem 83 anos. Né? O presidente, eu lembro, na época, foi eleito o Vasco Prado, mas quem movimentava era a Zorávia, ele só tinha mais ou menos assim emprestado o nome, mas a Zorávia era a pessoa que movimentava tudo. E coincidiu... Sempre muito ativa, Zorávia. Sim, completamente ativa, com uma energia muito grande. E logo em seguida, houve assim um problema muito sério político, e até a gente pensa assim, bah, não vai acontecer nunca mais. Nós estamos hoje nessa confusão, né? Em 1980, começou assim uma coisa muito ruim. Queriam, inclusive, demolir a usina do gasômetro, que é um prédio assim emblemático, simbólico da cidade, e muitos intelectuais que estavam na cabeça de algumas instituições, eles queriam também tirar e tal, e nós fundamos, junto com muita gente, o Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, não só dos artistas plásticos, mas de todas as áreas da cultura. Foi um momento assim em que os intelectuais se reuniram mesmo em prol de uma causa. Foi algo assim muito forte, muito efetivo e que uniu muito a classe cultural. Isso aí é uma coisa que hoje eu acho que a gente não conseguiu fazer da forma como se fez em 1980, porque era realmente assim uma representatividade. E naquela época, eu lembro que foi a primeira passeata da área de cultura. A gente na Rua dos Andradas, ali na Rua da Praia, era uma coisa impressionante. E vinha a brigada cuidando para que não acontecesse nada. Então, era todo mundo ali com os cartazes e tudo mais. Então, foi realmente um momento muito importante. Depois disso, em 82, eu fui eleita presidente da Chico, e nós fizemos também uma coisa muito importante, que foi a realização do segundo Encontro Nacional dos Artistas Plásticos Profissionais. Veio gente de todo o Brasil. Na época, eu acho que na Funarte, quem estava na cabeça da Funarte era o Paulo Erkenhoff, que hoje é um grande curador, um grande crítico de arte, e ele dizia para nós, não temos dinheiro, mas vamos conseguir tirar leite das pedras. E isso aconteceu mesmo. Ele tirou leite das pedras. E aí tinha uma discussão muito grande, alguns diziam que não queriam ser chamados de profissionais, outros diziam que sim, e entendiam que profissional tirava uma grande liberdade da criação e do fazer artístico. E então tivemos várias discussões, várias coisas assim que também levaram a uma reflexão.
sobre o que é o artista, o que o artista deve fazer e tudo mais. Nessa época, a gente fez um convênio também com as penitenciárias do Rio Grande do Sul. E eu lembro que a gente ia para as penitenciárias masculinas e femininas, e o mais pesado eram as penitenciárias femininas. Eu nunca senti uma coisa assim tão difícil de fazer, de me integrar, como naquele momento que a gente estava tentando fazer isso. Foi uma experiência incrível, incrível, e realmente a Chico, ela enriqueceu muito a minha experiência e a minha vida profissional. E eu queria te dizer uma coisa, Lise. Eu vi que nessa tua gestão, tu resgataste a marca da Chico, né? Também foi uma conversa com a Zorávia. A Zorávia falou, vamos, eu acho que muito nós bem. deveríamos resgatar. Eu digo, olha, está com toda a razão, eu acho que a gente toda tem que ter. A razão. Assim, atualizar uma marca não é destruir a marca, não é tirar a história da marca. E tudo que foi feito depois da retirada dessa marca histórica descaracterizou a nossa associação. E quando eu vi novamente o Profeta e essa marca, que ela foi resgatada, eu entendi que a história da Chico estava recomeçando um momento muito importante. Então, eu te dou os parabéns para isso, para essa iniciativa, que realmente eu acho que é uma iniciativa que faz com que a gente tenha um ganho de identidade, inclusive, dentro da nossa associação. Eu acho que a nossa... O estar na Chico também tem esse caráter, né? A gente tem que valorizar a história da Chico e, ao mesmo tempo que a gente renova. Então, exato, porque a renovação não é apagar aquilo que foi construído, né? Exatamente. É tentar atualizar, mas trazendo também para o bojo da atualidade toda uma herança, né? Que foi aquilo que transformou a nossa associação naquilo que ela é. E essa associação, ela tem eu acho que uma importância muito grande, porque ela ajuda os artistas a terem uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica da vida, e trabalhar, não é, em torno de uma defesa da nossa classe. Eu me lembro que muitas coisas a gente, como bloco de área, de elemento de classe, a gente conseguiu, não é, inclusive até defender algumas questões com os nossos próprios colegas e tudo mais. Então, eu quero te dizer que, através dessa simples, né, desse simples resgate da nossa identidade, isso foi muito fundamental. Tá? Bom, então, assim, depois dessa introdução em relação à nossa Chico, eu acho que seria interessante assim eu contar um pouco para você sobre a minha trajetória. Porque, geralmente, há uma curiosidade de saber, assim, afinal, como é que a pessoa começou, como é que a pessoa, hoje em dia, é isso que ela é, quais são os passos dentro da sua vida, né? E eu tenho para dizer para vocês que, na verdade, eu não sei exatamente quando eu pensei em ser uma artista. Eu acho que, na verdade, eu nunca pensei. Eu sinto que toda a minha vida ela foi se encaminhando para isso. Porque na infância eu tive muitas influências que, logicamente, não eram conscientes, mas agora, quando eu revejo a minha vida, eu tenho toda a certeza de que aquilo foi fundamental. Por exemplo, a minha mãe tocava piano, bordava muito bem. A minha avó pintava. O meu pai trabalhava em marcenaria, apesar de ser médico, ele passava todos os fins de semana fazendo um móvel ou fazendo alguma coisa que ele gostava em termos de trabalho manual. E eu acho que isso aí foi introjetando dentro de mim assim um desejo de também fazer coisas manuais,
que depois se transformou, logicamente, em uma manualidade intelectualizada. E eu até pensava assim, será que eu tenho lembranças com 3 anos de idade? Porque eu sempre dizia assim, não, com 3 anos de idade eu tinha uma mesinha que eu desenhava e também recortava. Mas diziam que a gente não tem essa memória. Mas eu vendo a minha neta de 3 anos e a minha neta de 7 anos acompanhando, eu vejo que realmente a gente tem essa condição e que elas também fazem várias coisas que eu me lembro que eu fazia nessa idade, já se dirigindo para uma tendência mais artística. E quando eu entrei para o colégio, eu tive muita sorte. Eu fui para um colégio que incentivava muito a questão artística. Era o colégio americano de antes, né? Não é esse colégio americano de agora. Era um colégio americano que tinha uma classe experimental que desenvolvia tudo junto. Ele dava os conteúdos, os conhecimentos, através de situações artísticas, através da música, através do desenho, através da pintura, através do teatro. E então a gente ia aprendendo conteúdos através das expressões artísticas. Parece até uma coisa que é uma mentira, mas era uma verdade. E eu, então, através daquele ambiente, eu simplesmente não tinha mais nem o que escolher. Eu já tinha sido escolhida para estar ali. E isso acompanhou a minha vida durante todo o tempo e até agora, né? E o conhecimento que eu tinha dos artistas e de alguma coisa, depois de aprender a ler, era através de livros e revistas. E isto mostrou para mim a importância da reprodução. A reprodução de obras de arte num livro e a reprodução das obras de arte em revistas são fundamentais. Nós não temos condições, como terceiro mundo, de estarmos andando pela Europa, pela América ou para qualquer outro lugar para conhecer isso, para conhecer esses artistas. Então, os livros são a coisa mais fundamental. Essas reproduções são o mais fundamental. E eu tenho para mim assim que, como dizia Walter Benjamin, a reprodução tirou a aura da arte. Eu não tenho essa impressão. Eu tenho sempre assim a mesma ênfase e a mesma empatia olhando uma obra de arte num livro e depois vendo realmente a obra de arte num museu. Claro que uma obra de arte num museu, a gente vendo a textura, a presença, a materialidade, tudo que ela é muito mais emocionante. Mas mais emocionante é a gente encontrar uma obra de arte que a gente já tinha conhecimento. É um negócio muito vigoroso. Então, eu acho assim que a obra de arte original é importante, mas não tão fundamental como a reprodução. Nesse mesmo tempo em que eu entrei em contato com a arte, as artes visuais, eu entrei em contato, então, com todas as outras expressões artísticas. E aí comecei a escrever também. Além de desenhar, de fazer escultura, pintar, eu escrevia. Mas, logicamente, que eu escrevia sem muita responsabilidade. Eu escrevia como se escreve um poema mais sentimental, alguma coisa mais assim lírica, né? Como se chamava os poemas que se lia antigamente, né? E nessa situação eu deixei um pouco de lado essa questão. Quando eu tive que escolher o que fazer, onde é que eu ia entrar no vestibular, eu pensei, bom, a arte nunca vai se separar de mim, a arte é algo fundamental. Então eu poderia fazer uma outra faculdade e escolhi a arquitetura, que realmente é algo que me deu muita riqueza formativa de conhecimento e me
estabeleceu alguns métodos de trabalho e me possibilitou desenvolver, eu acho que algo assim que é importante na arte, que é sobrepor, que é trabalhar com coisas simultâneas ou coisas sucessivas. E aí a gente vai entendendo e vai mesclando esse conhecimento. A arquitetura, eu acho que ela me possibilitou, além de uma cultura geral, esse tipo de raciocínio. Mas, em paralelo, eu sempre estive trabalhando com a arte. E a minha primeira exposição foi em 1969, ou seja, eu estou fazendo 52 anos de arte. Quando eu comecei a lecionar nas faculdades de arquitetura, porque eu lecionei na URGS, na Unicinos e em Canoas. Eu comecei a lecionar em 1973 e eu sempre estive ligada às expressões gráficas. Sempre ensinei desenho, expressão gráfica ou plástica. E o mais engraçado de tudo isso é que, não me esquecendo daquilo que eu já tinha introduzido na minha vida, eu fiz diversos cursos 2, cursando disciplinas no Instituto de Letras e cursando disciplinas no Departamento de Arte Dramática. Então, além de estar lecionando na Faculdade de Arquitetura, eu fazia em paralelo expressão corporal, crítica literária, interpretação teatral. Então, eu comecei a ter, na verdade, um conhecimento mais abrangente das minhas tendências, que seria a questão toda essa de uma multidisciplinariedade da arte. Mais ou menos em 70, eu, não esquecendo de trabalhar com a literatura, eu já tinha uma grande produção de poesia. E aí eu pensei, eu quero trabalhar com poesia também com seriedade. E o Armindo Trevisan, o maravilhoso Armindo Trevisan, era meu professor na Faculdade de Arquitetura. Ele dava História da Arte. E o grande poeta, né? Aí eu pensei, eu poderia falar com o Trevisan, mostrar meus poemas. E liguei para ele. Professor, eu queria que o senhor olhasse as minhas poesias. Eu queria que o senhor visse se vale a pena eu continuar. Aí ele pegou e disse assim para mim, tu sabe receber críticas? Sim, eu sei. Então tá, pode vir. Sábado de manhã te espero. Levei as minhas poesias para ele. Cheguei lá, me sentei, ele olhou, pegava os trabalhos e riscava. E eu, bem quieta, assim. Vamos dizer, 30 versos, ficavam 5. Pegava outro poema. Pá, pá, pá. Eu disse, meu Deus, ele acabou com os poemas, né? Foi a coisa mais importante que me aconteceu, porque ele me ensinou a ser autocrítica. Ele fez uma seleção e disse, o que é supérfluo precisa ser descartado. Aí, naquele momento, ele disse, vou te encaminhar para Tânia Carvalhal, que foi uma grande crítica de literatura, que inclusive faleceu, e que se transformou numa grande amiga minha. E eu fiquei 10 anos estudando poesia e literatura até que eu publiquei o meu primeiro livro. Então, assim, essas coisas que eu faço, eu tenho uma filosofia. Eu sempre quero, pelo menos, que elas tenham algum significado para alguém. Então, antes que eu ache que isso já está bem sedimentado em mim, no meu processo de trabalho, eu não coloco na rua. Isso aconteceu com a parte do teatro, isso aconteceu com a parte da poesia, isso aconteceu com a parte das artes visuais. E isso também aconteceu com a música, que daqui a um pouco eu vou contar para vocês. Lá na Faculdade de Arquitetura, eu tinha uma certa inquietação, não só lá como em todos os lugares, eu tenho uma certa rebeldia, uma coisa assim, meio eu sou proativa, né?
Eu lancei lá na Faculdade da Arquitetura, criei o Gabinete Experimental de Comunicação Visual. Isso foi em 1980. E eu consegui, com a Canon, uma máquina de xerox, para eles colocarem lá no gabinete. E naquela época, o xerox era uma coisa sensacional, era um meio reprodutor da imagem, maravilhoso, e a gente começou a fazer trabalhos com aquilo. E eu criei um curso que se chamou Meios Reprodutores da Imagem. A partir dali, um grupo se inscreveu, pessoas que se transformaram em minhas amigas maravilhosas, e nós começamos a trabalhar artisticamente com o xerox e artisticamente com a heliogravura, que era a técnica que os arquitetos utilizavam para tirar cópias de plantas arquitetônicas. Foi uma experiência muito enriquecedora e, a partir daí, foi introduzida na minha vida o computador. Até ali, eu trabalhava com desenho, eu trabalhava com pintura, eu trabalhava com escultura, tá? E, logicamente, com serigrafia, que foi uma técnica que eu trabalhei muito. E, nesse momento, se abriu um novo universo, que foi o universo da computação. Bom, o que aconteceu com isso? Eu comprei, na época era difícil comprar um computador, e os arquitetos todos utilizavam o Macintosh. Ninguém usava PC, porque a área gráfica necessitava de uma melhor resolução, programas melhores e tal. E tinha um cara que comprava os computadores do Paraguai. Aí, eu juntei um dinheiro e fui até a casa dessa pessoa e então encomendei o meu primeiro computador. E ele disse, tem que pagar à vista. Eu digo, sim, e antecipado. Eu, ok, tudo bem, paguei. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o tal de computador não aparecia. Eu pensei, bom, perdi meu dinheiro, que eu tinha juntado com um pouco de dificuldade, mas daqui um pouco, tipo uns 6 meses e tal, o cara me liga e diz, chegou o computador. Aí eu fui buscar, e a partir dali eu estabeleci uma relação com a máquina que nem eu sabia e nem sei até hoje como é que aconteceu. Eu fiquei assim, totalmente enfeitiçada por aquilo e comecei a mexer com o computador e comecei a me informar sobre o Photoshop, que é o programa que eu trabalho, e isso e aquilo, fui descobrindo e fui fazendo e fui não sei o que, tarará, e comecei a trabalhar com arte digital, com pintura digital. Depois de um certo tempo, eu comecei a ver que pintura digital e pintura analógica é quase a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Por quê? Porque o que acontece? O suporte da pintura digital é a tela. O suporte da pintura analógica é a tela. O suporte da pintura digital é o computador. A matéria da pintura é a tinta. No digital é o programa, né? O instrumento da pintura normal, pintura corriqueira, é a tinta, né? É o pincel. No digital é o mouse. Então, a gente pode fazer um certo paralelismo, só que, logicamente, que o resultado é completamente diferente em termos de sensações, porque a pintura é matérica, a pintura a gente vê realmente o relevo, a gente passa a mão na pintura, se quiser, né? Os museus não deixam. Até tem uma experiência muito sensacional, quando eu visitei Amsterdã e fui no Museu de Van Gogh, eles pegaram a pintura do Van Gogh dos girassóis e criaram uma reprodução com toda a sua textura. E eles deixam a gente tocar. Então, a gente vai ali, vai tocando, sente toda aquela maravilha, não é? Da pintura,
e até eu tirei uma foto fazendo isso, mas que barbaridade, como é que fosse tocar na pintura do Van Gogh? Mas claro que não, era uma reprodução, né? Então, isto é tátil, né? A pintura é tátil, mas a gente tem a condição de criar efeitos táteis também na tela. E, claro que a gente tem a condição de ver essa pintura na tela e também imprimir essa pintura, não é? numa canvas, numa tela, e sentir a sensação. Logicamente, a gente não vai ter a matéria. Então, essas coisas são um pouco diferentes. Mas o raciocínio criativo, o jeito que a gente se conduz em termos de trabalhar com uma pintura e trabalhar com uma pintura digital, uma arte digital, é parecido, é quase que igual. Claro que uma coisa que é fundamental é que a gente precisa dominar o programa. Se a gente não domina o programa, a gente não consegue tirar o efeito que a gente pode desse programa, né? A gente tem no programa filtros, a gente pode fazer distorções, a gente pode fazer efeitos especiais, a gente trabalha com camadas. Essas camadas são parecidas com as veladuras. Como é que a gente consegue uma cor? A gente vai, bota uma camada de tinta, daqui um pouco a gente coloca outra, e através, então, dessa mescla dessas tintas, nós conseguimos a cor ou conseguimos o efeito que nós queremos. A pintura digital é a mesma coisa, são camadas que a gente vai sobrepondo e vai trabalhando com transparências, vai trabalhando com efeitos, parecido com a estética da Idade Média. Porque o Renascimento trabalhava com a perspectiva, mas a Idade Média, como ainda não dominava a perspectiva, ela trabalhava com a sobreposição. E hoje, no século XXI, nós trabalhamos ainda com sobreposição no programa que a gente consegue realizar as nossas obras de arte. Bom, continuo falando, Lise? Sim, tá ótimo, Leandro, estou adorando. Eu só queria te perguntar uma coisa, assim, tu falou que esse trabalho que tu tem aí atrás de ti é feito a lápis, né? Lápis de cor. É feito a lápis. É. A sensação de usar o lápis de cor é muito diferente para ti da sensação de usar o mouse, por exemplo? Sim, aí é coisa tátil, né? Totalmente assim, ó. É uma coisa muito engraçada. Eu me lembrei do Chico Stockinger. Ele dizia assim, ó, quando eu faço mármore é porque eu preciso relaxar. Não sei se você se lembra que ele falava isso. Eu, quando desenho, eu relaxo muito, muito, muito. Porque claro que com o computador também acontece isso, mas eu não sei, eu tenho uma relação muito grande dessa ligação do cérebro com a mão, sabe? Daquilo que vai acontecendo ali naquele papel, que tem uma certa textura que tu pode utilizar, daquele lápis que parece uma coisa tão ingênua, sabe, um instrumento assim, isso criança que pega. Gente, o lápis de cor, para mim, é um universo tão, tão maravilhoso, tão sensacional, que eu te digo que entre pintar e desenhar com lápis de cor, eu gosto mais de desenhar com lápis de cor. É assim, e por quê? Tu vai conquistando o papel. O pigmento do lápis de cor vai entrando no papel e tu tem que ter um peso na mão já muito treinado. Tu não pode forçar, porque aí tu vai saturar os poros do papel. Tu tem que fazer quase como um carinho no papel. Tu vai indo, vai aos poucos, vai adquirindo aquela... É muito lindo. É uma coisa muito sensacional. Eu amo lápis de cor e amo desenhar. E até é engraçado que eu sou conhecida como uma artista da arte digital. Mas eu só soube fazer arte digital
porque eu passei anos e anos desenhando, anos e anos entendendo o que é compor alguma coisa, entendendo o que é a intenção daquilo que a gente faz e querendo passar algo simbólico dentro daquilo, dentro da minha produção. Porque tem uma coisa fundamental, técnica, ela é fundamental, mas ela é vazia. Nós precisamos ter, primeiro, uma cultura geral muito grande, porque nós precisamos ter o que dizer. Nós temos que ter o que dizer. Às vezes a gente entra numa exposição e a gente olha e diz assim, tá bonito, mas está vazio. Não tem substância, não tem natureza humana ali. Não, sabe, o artista, não adianta o artista dizer eu sou um artista. Ele tem que ter alma de artista. E alma de artista a gente vai conquistando ao longo do tempo. Não é de uma hora para outra. Então, a trajetória de um artista é muito importante. Os anos de trabalho de um artista é muito importante, porque o estilo de um artista vai nascendo através de uma construção, através de um trabalho diário, de um trabalho realmente cotidiano. Assim, é uma doação, eu acho, que ser artista. Quem não tem essa capacidade de doação, é difícil se constituir como um artista. É o meu ponto de vista, né? Pode ser que outras pessoas tenham outra maneira de enxergar, mas eu enxergo assim. Até hoje, eu fiz 76 individuais na minha vida. E tenho bastante orgulho de dizer que fiz essas individuais em lugares muito importantes no Brasil. Aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, eu fiz, eu acho que umas 7 exposições em vários anos. A última que eu fiz foi em 2016 e se intitulou Doce Holandês, que é uma exposição muito importante para mim. Eu, ao longo do tempo, eu comecei assim, eu gosto desse artista, eu gosto daquele, eu amo tanto este artista, Rembrandt, Van Gogh, Mondrian, Escher, e aí vai indo. Toda uma gama de artistas. E um dia eu olhei e disse assim, gente, são todos holandeses. Foi uma descoberta assim sensacional e muito, muito emocional. Muito emocionante. E aí eu quis fazer uma homenagem a esses holandeses e eu nem conhecia Amsterdã, não conhecia Vermeer, não conhecia, não tinha ido na terra desses grandes artistas. E aí eu fiz essa exposição. Foi uma exposição assim muito marcante na minha vida. E o ano posterior à exposição eu fui para Amsterdã. E aí foi uma viagem sensacional. Eu também fiz uma exposição que rodou por todo o Brasil, inclusive até na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que foi uma exposição que nasceu quando eu visitei o Metropolitan de Nova York. E eu vi o departamento de gravura lá do Metropolitan e comprei vários livros escritos pelo curador do departamento de gravura. E aí eu estava ainda naquela fase do Xerox e eu comecei a ampliar aquelas gravuras. E eu comecei a recortar aquelas gravuras, recortei em fragmentos. Então, aquelas gravuras que eram figurativas se transformaram em abstratas. E cada vez que eu ampliava aquilo, parecia um tecido orgânico. E parecia assim que a gente tinha condições de andar pelos espaços abertos daquela gestualidade dos gravadores. E eu então trabalhei com isso, eu acho que 5 anos, e fiz grandes painéis de 4 metros de comprimento, por 3 de altura, tudo com os fragmentos, desconstruindo a figuração e transformando cada fragmento numa totalidade. Então,
uma obra que parecia assim completa na abstração, ela ficava completa no fragmento e que era totalmente abstrato. Então isso correu o Brasil inteiro. Eu expus no Museu de Gravura de Curitiba, eu expus no Museu de Florianópolis, na Pinacoteca e em vários lugares no Brasil. Eu acho que essa série minha, ela ainda não terminou. É uma série assim muito importante para mim pela descoberta e por tudo que representa a gestualidade. E o importante disso é o seguinte, que eu entrei em relação com essas gravuras pelas reproduções, né? Eu não conhecia. E essas reproduções mostraram a importância do traço, a importância do gesto do artista, que é a sua identidade, que é a sua digital. Então, tanto a pincelada como o gesto do artista, tanto na gravura quanto no desenho, é uma digital, é a assinatura do artista. Nem precisa assinar. Por exemplo, só para dar assim um exemplo simples que todo mundo conhece, quem é que não sabe que tal pintura é de Van Gogh? Não precisa botar escrito Van Gogh? Não precisa, porque aquela gestualidade nervosa, aquilo que ele imprimiu no seu trabalho é um pouco de si, é a sua marca pessoal, é o seu estilo. E todo artista, ele tem o seu estilo, quando é construído através de um processo de trabalho. Então, assim, é incrível, é fundamental a gente chegar num lugar e dizer aquilo ali era Andy Warhol, aquilo ali era, sei lá... Então, essas... Bosch, né? Não dá para a gente... Aqui tá dando exemplo de tudo, mas é assim. São artistas que marcaram de tal maneira as suas vidas e a vida da gente, né? A gente vai atrás deles, porque são muito importantes. Um outro trabalho que eu fiz, que eu acho assim, bem fundamental, foi no Cais do Porto de Porto Alegre. Hoje em dia, há uma reativação do cais, mas eu fiz um trabalho com painéis monumentais em 2003 nos armazéns. Tinha 163 metros lineares de obras de arte digitais que falavam sobre a paisagem da cidade, sobre o histórico da cidade. E ali a gente... Isso foi uma promoção da prefeitura? Foi... Não. Isso foi durante uma casa-cor. Foi durante uma casa-cor que foi implantada no cais. E ali a gente tinha lançado um movimento que se chamou Eu Quero Este Porto Alegre. E foi maravilhoso, só que até hoje este porto que a gente quer alegre ainda não aconteceu, né? Mas foi um trabalho fundamental. E hoje eu estou no Transurb com um vídeo sobre Porto Alegre. Pois eu ia te perguntar justamente isso. Tu tem uma relação muito próxima com Porto Alegre, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse trabalho do Transurb. Sim, eu tenho um amor assim, por Porto Alegre muito grande. Eu acho que também um pouco, claro que eu cheguei em Porto Alegre com 3 anos. Eu nasci em Serafina Correia, cidade do interior. E eu cheguei em Porto Alegre com 3 anos e morei até hoje em vários bairros de Porto Alegre. Então eu conheço muito essa Porto Alegre. Eu vivi muito assim coisas pitorescas e tal. Tanto é que em 2008 eu recebi a medalha Cidade de Porto Alegre e eu não me lembro qual é o ano, eu recebi também cidadã emérita de Porto Alegre. Olha que legal. Isso eu não sabia. Pelos serviços culturais, né, que a gente vai somando ao longo da vida. E eu fiz uma exposição no Centro Cultural Érico Veríssimo, enorme, sobre Porto Alegre, homenageando Quintana, né? Porque, além de eu ter me mudado muito por muitos bairros, Quintana me ensinou a amar Porto Alegre.
E eu fiz um trabalho sobre Quintana junto com a Tânia Carvalhal e a Liane Neves, a fotógrafa, que se intitulou Quintana dos 8 aos 80. E nesta época da feitura deste trabalho, eu convivi com o poeta 6 meses, conversando com ele, porque todo o livro foi ilustrado com trabalhos meus. E aí eu queria um pouco assim tirar dele assim aquele espírito, aquela alma dele, né, de poeta, mas eu não ultrapassei o limite. Por quê? Eu preferi ficar com a ilusão e com a minha fantasia do que ele era, do que saber quem ele era realmente. Porque eu já tinha criado para ele assim uma coisa tão sensacional na minha vida que eu não queria desmanchar. Então eu ia um pouquinho, conseguia o que eu precisava para fazer o trabalho, mas conservei a imagem que eu tinha dele de poeta. Isso também foi muito importante, porque eu entendi que no momento que eu estava fazendo aquelas ilustrações para o livro e precisando penetrar naquela poesia, eu entendi profundamente cada palavra daquela poesia. Então, ler é também uma arte. A gente precisa aprender a ler. Eu, às vezes, fico pensando, se eu tivesse só um livro na minha biblioteca, eu acho que não seria infeliz se fosse um livro de Clarice Lispector. Eu poderia ler a vida inteira. Água Viva já seria uma coisa fundamental para mim, sabe? Às vezes a gente lê muito e diz assim, eu já li 20 livros, é sensacional, estou lendo muito. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que estava lendo, e disse assim, até dentro de um carro, a pessoa estava lendo, e eu perguntei, tu está lendo, tá dando para ler? Ele disse, tá. E aí está gostando? Ele disse, não sei, não consigo entender nem o que eu estou lendo. Gente, o que é isso? Não é ler? Isso aí é cumprir uma tarefa, tu entende? Então, há coisas assim que a gente precisa se conscientizar. Então, esse trabalho do Quintana foi fundamental. Depois eu fiz essa exposição em homenagem ao Quintana ali no Centro Cultural Érico Veríssimo. E hoje eu estou com um vídeo que eu fiz sobre os trabalhos todos que eu desenvolvi sobre Porto Alegre, rodando no Transurb, que eu acho que é uma coisa legal, porque eu já estou começando a fazer uma homenagem aos 250 anos da nossa querida cidade. Mas como é que é isso, Liana? É um vídeo é um vídeo com os trabalhos? O vídeo assim, ó. O vídeo está rodando no YouTube e no Instagram, ou seja, no IGTV e no Face, tá? O vídeo tem 16 minutos e tem 5 vídeos de 1 minuto que estão rodando dentro dos vagões. Ah, que interessante. Porque as pessoas entram no vagão e às vezes saem rapidamente. Então, são uns drops que a gente botou dentro dos vagões para as pessoas verem as obras de arte sobre Porto Alegre. E esse vídeo que está ali no YouTube, no Instagram e no Face, ele tem narrativa, eu fiz um texto sobre a história e tem uma concatenação de imagens através desse roteiro que eu fiz. Então, vocês podem ir até a internet e ver o vídeo com toda tranquilidade. Depois tu nos passa o link. Eu passo o link. É só entrar no meu Face ou no Instagram, tá ali. Ah, tá. Pode ver, tá? Bom, uma outra coisa também interessante, agora eu estou lembrando que eu fiz, foi em 2004, no Pão dos Pobres. Eu ocupei 400 metros quadrados do Pão dos Pobres numa casa-cor e fiz uma retrospectiva sobre a influência da arquitetura portuguesa em Porto Alegre. E aí eu tive inspiração na Cidade Baixa, onde morou toda a minha família, por parte de mãe. Então, é um outro bairro que eu tenho muita afetividade, Lopo Gonçalves,
Lime Silva, tudo ali. Era minha avó, minha tia, moravam ali. Tinha uma avó que era uma tia que era costureira, morava ali também. Então, assim, eu até ganhei um prêmio do Sebrae nesse trabalho. Eu fiz assim um roteiro de um corredor bem estreito, que eram as casas antigas, né, com as portas assim mostrando o que acontecia dentro dos aposentos e tal. Era uma instalação, foi uma instalação. E foi um trabalho muito, muito interessante. O nome do trabalho eu dei As Dimensões da Casa. Então, foi um trabalho também muito marcante. E assim vai, algumas coisas que eu já fiz que eu estou lembrando de contar para vocês. Uma outra coisa também que me deu muita satisfação foi ocupar a Casa de Artes Vila Mimosa, em Canoas, que ficou 1 ano. Eu fiz uma instalação lá e também fiz umas apresentações de teatro, umas experiências cênicas multimídia. E a Prefeitura de Canoas buscava as pessoas na frente do Teatro São Pedro de ônibus e levavam para lá para assistirem. Isso ficou 1 ano lá. E uma outra experiência também, que essa foi bastante fundamental, foi a experiência que eu tive no Iguatemi, que ficou 6 meses um tipo de instalação e mais 6 meses outro tipo de instalação, num espaço que não tinha nada a ver com arte, que era um espaço comercial e que aproximou as pessoas e deu uma outra ambiência, um outro clima para o próprio shopping, né? Foi assim muito gratificante e é muito bom a gente abrir outro espaço para a arte, fazer com que a arte realmente faça um diálogo assim com outro tipo de situação que não seja só os ambientes de arte. É muito interessante isso Fala. de tu levar a proporcionar que as pessoas, por exemplo, no Trem Urb, né, que é uma viagem chatinha que faz, Sim, é sim. uma experiência plástica dentro disso. É muito legal de sair fora do... Isso é uma das coisas Exatamente. que eu sempre achei muito importante, sair fora do circuito mesmo, galeria, Eu museu. estou tentando hoje fazer isso, porque começa a dar um certo cansaço e uma certa repetição de uma fórmula assim que a gente vê que já se esgotou, entende? E mesmo porque eu acho que a arte só tem sentido se ela abrange, se ela atinge vários tipos de pessoa, várias classes, várias cabeças, sabe? Várias formas de pensar. Então, eu fico mais gratificada quando alguém que não entende nada de arte olha aquilo e diz, eu gostei, eu não gostei, não faz mal, entende? Mas pelo menos abriu uma outra perspectiva na vida, né? É. E a música, como é que entra nisso tudo, Liana? Bom, então, assim, eu, desde pequena, eu sou totalmente apaixonada por música. E por quê? Porque eu tive uma babá que cantava e ela foi uma pessoa muito fundamental na minha vida. Então, ela cozinhava e cantava e tinha uma voz maravilhosa. E eu achava aquilo tão lindo, tão lindo, tão lindo. Mas aquilo foi passando na minha vida. A minha mãe tocava piano e ela sempre me ensinando quando alguém toca ou alguém canta, é silêncio, é respeito, é tal. Então, sempre minha mãe, quando ela sentava no piano, eu ficava bem quietinha, ouvindo como uma forma de respeito. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, porque eu acho isso assim uma coisa fundamental. E aí, a minha mãe, como ela tocava piano, ela me colocou no piano. E eu comecei a aprender piano, desde os 7 anos até os 14 anos, assim. Mas depois eu comecei a tocar violão. Comecei a tocar violão e cantar no tempo da Bossa Nova, aquela coisa toda, Nara Leão. Então, era muito gostoso, assim, tocava nas festinhas e tal, mas nada pretensioso. O tempo foi passando
E quando eu ouvia alguém cantar, eu dizia assim, eu troco tudo que eu sou para cantar. Eu tenho um desejo muito grande de cantar, eu acho a coisa maravilhosa, eu ficava extasiada. E eu tenho, assim, eu ouço muito música, eu tenho um conhecimento de música, não assim profundíssimo, mas eu me interesso muito por música, né? E aí um dia eu pensei assim, mas por que eu teria que trocar tudo que eu sou para cantar? Eu acho que não está certo isso, eu pensei. E se eu não fizer agora, quando é que eu vou fazer? E se alguém me criticar? Azar, a pessoa que me critica, não quero saber. Peguei e consegui uma professora de técnica vocal. Comecei a estudar técnica vocal. E aí comecei a estudar técnica vocal, como eu fiz com a poesia. 10 anos estudando, só que agora não foram 10 anos. Estudei técnica vocal, comecei a escolher músicas para cantar e aí comecei a ter um músico me acompanhando, fazendo ensaios e tal. Aí chegou um dia que eu disse assim, vai ser agora, vou ter coragem, vou. E aí comecei e vi que eu não precisava trocar nada e que eu podia acrescentar mais alguma coisa na minha vida. E é uma coisa tão gratificante para mim, tão gratificante, porque a música, para mim, é a expressão mais completa, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E estou aí fazendo as minhas coisinhas, logicamente, que essa pandemia me fez né, parar com isso tudo. Eu tinha, até tu viesse, Lise, aqui em casa, no ateliê, no house concert, que a gente fazia, né? Aquelas reuniões que eram tão gostosas com as pessoas, Gostoso. porque ficava assim uma atmosfera muito afetiva, muito boa, muito querida, assim. Eu espero que a gente possa voltar a fazer isso e eu espero poder também voltar a fazer isso que eu tanto amo. E aí? O que tu queres mais que eu fale? Eu acho que a gente pode. Espera que deu um probleminha aqui. Eu acho que Uhum. a gente podia abrir para ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Pois não. Uhum. A Alzira fez uma pergunta ali, ó. A Zica É, Fortin fez uma pergunta. aqui no chat tem uma pergunta da Zica. O O que que ela diz? pensas? Como serão as tendências para as artes visuais depois de toda a entrada desta tecnologia digital na expressão plástica? Olha, eu acho que toda entrada é benéfica, mas ela não prejudica nada que já existe. Porque eu acho que a nossa arte contemporânea ela tem uma flexibilidade e uma possibilidade de de abarcar todas as outras tendências que a gente pode ficar tranquila e escolher aquilo que a gente bem entende para se expressar, que será sempre bem-vinda. Eu acho que a tecnologia ela auxilia, ela acrescenta, mas ela não anula nada. Então, eu acho que, por exemplo, eu migro toda hora, tanto para o computador quanto para qualquer manualidade. E isso me satisfaz de muito e não me cria nenhum problema. Tu achas que isso é um problema? A gente ir avançando dentro da tecnologia com um certo receio de esquecer as outras tendências ou de desvalorizar? Estão me ouvindo? Eu acho que uma coisa não, como é que vamos dizer assim, o pigmento vai sempre ser usado e o computador a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, quantas maravilhas vêm aí. Exato, exatamente. Uhum.
essa coisa do manual, essas técnicas tradicionais, como dizem, né? E que às vezes colocam em segundo plano, elas são permanentes, elas são perenes, elas iniciaram lá nos séculos passados e continuam até hoje. Então, abandonar o suporte tradicional, até a tecnologia mais moderna se utiliza do suporte tradicional. Eu faço no computador, daqui um pouco eu estou imprimindo e colocando numa parede. Então, é uma grande bobagem a gente querer anular essas coisas tradicionais. Elas vão se transformando, né? Não existe evolução na arte, existe transformação. As coisas vão se transformando, se aglutinando, se agregando e vão criando novas possibilidades. É assim que eu penso. Eu acho que as técnicas e tecnologias que vão surgindo vão simplesmente agregando, né? E hoje em dia já não existe mais só escultura, só pintura, só gravura. A coisa está se trabalhando muito no intermeio disso, né? Exatamente, as fronteiras foram totalmente dissolvidas, né? Então, o desenho ele pode ser feito com um gesto no espaço, o desenho pode ser feito com fogo, o desenho, mas, pelo amor de Deus, né? Continua sendo desenho, porque o espírito daquela manifestação é o que permanece, não o jeito que ele se manifesta. Então, essas coisas todas, a pintura também, né? Então, a gente vai tentando mostrar que essas coisas elas vão se transformando e vão adquirindo outras nuances, outras características, mas permanecem ao longo do tempo. Geralmente, essas transformações causam um certo estranhamento, né? E vai criando uma nova mentalidade, porque rompe muitos paradigmas, né? As coisas são assim, 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 podem ser 5, né? Como a gente sabe. Então, tudo isso é uma forma de pensar a arte, é uma forma de viver a arte, né? E eu acho que nesse nosso tempo, acho que uma das coisas mais assim evidentes é que a arte se aproximou muito da vida, né? A gente sabe que a arte ela é uma coisa particular, mas ela pode estar inserida na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, e ela tem, mesmo que enfraquecida pelas mídias eletrônicas e pela comunicação, ela tem o seu recado, ela propõe um pensamento crítico, ela propõe uma maneira de se posicionar no mundo, e ela mostra para as pessoas a visão de mundo do artista. Cada artista tem um jeito de ser, e esse jeito de ser está na sua arte, e às vezes ele pode muito bem agregar valor a outras pessoas. Eu não tenho aquele pensamento assim, não, toda casa precisa ter arte, toda casa precisa isso, todo mundo, sem arte não há vida. Não. Cada pessoa, por exemplo, eu, matemática, sei poucas operações que já me ajudam na vida. Então, eu penso assim, se a pessoa não gosta de arte, se a pessoa não quer conviver com a arte, ela tem toda a liberdade. Não é uma situação que seja como um parâmetro, né? Logicamente que a gente sabe que o conhecimento também pode advir da arte, mas a gente precisa ter um certo respeito pela forma com que os outros pensam e com aqueles limites que a pessoa tem, porque às vezes esse tipo de coisa está muito agregada à questão da educação, né? Que no nosso país é uma desgraça. Então, muitas coisas que as pessoas não usufruem na vida é porque não conhecem, é porque não foram dadas as oportunidades. E uma delas é a arte, né? Porque melhor do que a gente mostrar uma obra de arte
é a gente socializar a forma de produzir, porque aí as pessoas terão condições também de produzir a sua própria arte através do seu universo. Porque o universo de cada pessoa é um universo verdadeiro e rico. E impor uma produção, por exemplo, de uma classe intelectual para uma classe que não tem nada a ver com isso, não tem sentido, né? E eu acho que não faz nada positivo na vida das pessoas. Então, tem muita coisa a ser discutida sobre isso. Tá? Gente, mais alguma pergunta? Eu só mandei uma mensagem aqui a Milene. Eu tô com um pouco... Meu vídeo tá muito ruim. Eu mandei uma mensagem ali para a Liana no chat, dizendo que eu fui aluna dela, da URGS. Ah, é? E casualmente, agora na pandemia, resolvi, enfim, retomar minha paixão pela arte. E casualmente, estou trabalhando um pouco com colagens, né? Que ótimo! E o único trabalho que eu tenho emoldurado da época da faculdade foi um trabalho que eu fiz na tua cadeira. Ai, que coisa boa! E que era com xerox, realmente. A gente ampliava as fotos com xerox e tal, e fazia umas colagens. Então, eu achei muito legal quando eu vi que tu ia dar essa aula. Hoje eu digo, eu tenho que ir, não tem como perder. Muito obrigada. Fico feliz. Legal. Eu também fiz 2 anos de arquitetura, Liana, mas de ti, para mim, a arquitetura serviu só como passagem. Não, que bom. Mas eu lembro da época dos anos 80, desse teu trabalho com xerox. Eu vi várias exposições, tive amigos que fizeram esse curso. Era uma coisa muito inovadora esse trabalho. Sim, né? Muito. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul foi um dos primeiros artistas que trabalhou com isso. E aí a gente ficava caçando pela cidade uma máquina de xerox melhor, que tivesse uma definição melhor. Era muito interessante. Sim. Mais alguém quer perguntar, gente? São 8h12. Eu acho que se ninguém perguntar mais nada, a gente vai encerrar. Tá ótimo. Eu agradeço muito, Lise. Agradeço a vocês que estão nos ouvindo e fico muito feliz em poder participar de alguma coisa da nossa Chico. Quando precisares, é só chamar. E espero que a tua gestão continue tão bem quanto está até agora. Eu que agradeço, Liana, foi muito bom te ouvir, muito legal, muito bom também. Tem algumas coisas que tu falou da Chico que eu não sabia. A gente ainda tem a deficiência, né, de não ter o livro da história da Chico. Sim. A gente vai conseguir fazer esse livro em algum momento. Vai. Então, eu te agradeço muito, gente. Agradeço muito a vocês. Fala, Leonardo. Eu agradeço também. Muito bom. Muito obrigada. E qual é no YouTube, qual é o Instagram? É Transurb. Tu bota @Transurb. @Transurb. Isso. E no YouTube? No YouTube também, tudo é Transurb. Transurb. Aí consegue ver direitinho. Tá bom? Então tá. Certo. Beijo a todos, muito obrigada. Muito obrigada, Liana. Um beijão. Tchau, querida. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, hein? Assim eu consegui assistir daqui de Erechim também. Foi muito bom conhecer a história dela, não conhecia com todos esses detalhes. Fiquei muito feliz. Esperar a próxima.
Quanto tempo. Boa noite. Cuida as programações da Chico. Nós temos várias lives e cursos também. Sim, eu quis mandar também um trabalho para exposição lá e acabei me envolvendo com aqui nós estávamos envolvidos com os projetos da FACE, que eram da prefeitura. Então, é muito trabalho para fazer projeto e me envolvi com 3, né? Não deu para abraçar tudo, não. Ai, ai.